Olá pessoal, então aqui começa a terceira parte do nosso vídeo, aí, resolução das exercícios de navegação. E nessa parte a gente vai fazer o cruzeiro e a descida final, né? Então continuar com a nossa planilha lá do vídeo 2, preencher ela até o final agora, com a parte de cruzeiro aí, a descida final, começando então agora pela questão de número 6. Vamos iniciar então a resolução do sexto exercício, aí que ele pede a proa bússola do trecho ali, nivelado para Londrina. Então onde que eu nivelo para Londrina? No final desse trecho aqui eu atinjo o top of climb e agora eu vou ao próximo trecho aí que é do toque, onde eu atinjo o nível 260 até o sobrevoo de Londrina, né? E aí eu já acho a proa bússola nesse processo. Então o próximo trecho aqui de toque até Londrina, Serra Bravo Lima Oscar, né? Como é que eu acho que é a distância nesse trecho? Vamos olhar lá na carta de rota, lembrar qual a distância total aí entre Bauru e Londrina e descontar as 58 milhas que eu já vou ir. Vamos dar uma olhada então na carta de rota. Então pela carta de rota a gente vê as distâncias aí. Primeiramente, né, são 38 milhas até Serra, de Serra até Nervo mais 11, de Nervo ali até Ramos eu tenho mais 38 e depois de Ramos até Londrina 40. Né? Se a gente somar tudo dá 127. Se eu descontar então as 58 milhas, vão sobrar 67 milhas para voar até Londrina. Então vamos voltar aqui para a planilha. Né? Então na planilha aqui a gente coloca, né, 69 milhas, que é o que falta de distância para chegar em Londrina. Qual que é o rumo magnético que eu vou voar aqui, né, para Londrina? 260, 260. A declinação magnética agora, como eu já passei Nervo, né, lá pelo enunciado, depois de Nervo eu já uso 18 graus oeste. Então, aqui a declinação já vai ser 18, né, sempre oeste no Brasil. O rumo verdadeiro agora como é que eu acho? Eu só subtrair 260, que é o magnético, de 18, que é DMG. No Brasil, como ele é sempre whisky, eu sempre subtraio, né, 260 menos a DMG. Então, se eu subtrair aqui 260 menos 18, eu vou achar rumo aqui 242. Qual que é a VA nesse nível aqui, no nível 260? Porque esse trecho agora já é em cruzeiro no nível 260. A gente fez lá no perfil lateral e essa VA é de 470 nós, né? 470. O vento agora, né? Vamos dar uma olhadinha qual é o vento lá no enunciado. O vento, então, de acordo com o enunciado, é 120 graus com 35 nós. Então, eu coloco aqui 120 graus com 35 nós. O tempo de voo nesse trecho eu não sei, vai depender aqui da velocidade que eu encontrar, né? Eu sei que a distância que eu tenho que percorrer é 69 milhas. Então vamos fazer o cálculo agora para achar a velocidade do solo, né? A proa verdadeira, e a partir da proa verdadeira a gente chega na magnética e na bússola e responde a sexta questão aí. Né? Vamos pegar então o computador de voo e fazer essa resolução. O que a gente tem que resolver agora com a face B do computador? A gente tem que achar essa VS aqui e essa proa verdadeira. Né? E é o mesmo cálculo em toda a linha, vai ser sempre o mesmo cálculo. Né? Eu uso aqui o rumo verdadeiro, a VA e o vento para achar a proa e a VS. Então vamos fazer o passo a passo aí. Primeira coisa, eu coloco a direção do vento no True Index, 120. Né? Todos coloquem aí, 120 no True Index. Então aí depois de colocar a direção do vento no True Index, eu coloco a VA no centro do computador, um valor próximo. Esse valor é 470 nós. Né? Vou colocar aqui 450, pode ser um valor próximo. E aí eu marco a VV, a velocidade do vento, para cima do centro, 35 nós para cima. Então 10, 20, 30, 3 linhas e meia para cima. Eu marco um ponto que é a minha, né, velocidade do vento. Depois eu vou girar o disco até o valor do rumo verdadeiro, 242. Então vou girar aqui até o 242. E aí o pontinho vai parar aqui à esquerda, né, o pontinho que eu marquei. Eu vou ajustar agora o pontinho em cima da VA, que é 470. E quando eu faço isso, eu já vou ter a VS aqui no centro, no grumê, né, no centro do computador. A VS vai ser de 485 mais ou menos. Você pode achar aí um pouquinho mais, um pouquinho a menos, de acordo com o seu computador. Então a VS aqui vai ser 485 nós. Tá? Pode ser que dê 490, depende do computador, aí tem uma variação, por isso que a máquina não pode ser muito rígida nisso, né? Tem que ter uma tolerância aí. Tá? E agora, como é que eu acho o valor da proa verdadeira? Eu vejo quantos graus o pontinho parou à esquerda ou à direita da linha vertical, para ver aí na escala vertical quantos graus ela está a menos ou a mais que o rumo. Pelos meus cálculos aqui, eu achei 4 graus a menos, né? O pontinho está 4 graus para a esquerda do centro, na escala vertical, então a proa verdadeira é 4 graus a menos que o rumo verdadeiro. Então se meu rumo verdadeiro aqui é 242, a minha proa verdadeira, se eu tirar 4 graus, vai ficar 238. Só que ele não pediu a proa verdadeira nesse trecho, ele pediu a proa bússola. E para transformar a proa verdadeira em proa bússola, eu tenho que primeiro somar a declinação magnética, né? Então se eu tenho 238 aqui, né, e soma a DMG 18, né, eu vou achar primeiro a proa magnética, né, isso aí vai dar, vamos lá, 248 mais 8, 256. Então a proa magnética é 256. Só que ele não pediu a proa magnética, ele pediu a proa bússola. Então eu tenho que ter o desvio da bússola. Se você for lá no enunciado, você vai ver que o desvio da bússola são 5 graus, leste. Então 5 graus leste eu subtraio do valor magnético, que é 256, eu vou achar o valor da proa bússola, que é 251 graus.
Então 251 graus é o valor da sua probússola nesse trecho. Você vai procurando as alternativas da sua prova, tem que ter um valor bem próximo ou igual, né? Você marca o mais próximo que tiver aí. Então essa foi a resolução aí da sexta questão. Então questão número 7, qual o ETO, né? Estimated Time of Overflight, é o horário que eu sobrevoo ali, Londrina, né? Em Serra Brava, Lima, Oscar. Então vamos fazer agora o trecho da navegação até chegar em Londrina, ali que é o ponto onde eu vou trocar de nível. Então vamos resolver a questão 7 agora. Na questão 7 ele pede qual é o ETO em Londrina. O que isso quer dizer, né? Qual o horário que ele sobrevoa Londrina? Então ele sobrevoa Londrina no final desse trecho, né? Ele vai do toque até Londrina, então sobrevoo de Londrina no final desse trecho. Vamos achar o tempo de voo aí, para somar ali no ETO e achar o horário exato que ele passa em Londrina. Então se a gente sabe que a velocidade solo da aeronave é 485 nós, quer dizer que a aeronave percorre 485 milhas em 60 minutos. Se ela percorre 485 milhas em 60 minutos, quanto tempo ela vai gastar para percorrer 69 milhas? É uma regra de 3 simples. Se você fizer essa regra de 3, então você vai encontrar um valor aí, se fizer essa regra de 3, de 9 minutos. Então 9 minutos aqui, que é o tempo que ele vai gastar até Londrina. Então se eu somar aqui 9 minutos com 10 e 10, que é o horário que ele terminou o trecho anterior, eu vou ter o horário aí de 10 e 19, que é o horário que ele passa em Londrina. Então combustível nesse trecho, como é que eu acho? Eu pego o consumo horário da aeronave no nível 260, que é o nível que ela se encontra nesse trecho. O consumo horário no nível 260 é de 9.000 libras por hora. Então se a aeronave gasta 9.000 libras em 60 minutos, quantas libras ela vai gastar em 9, que é o tempo de voo nesse trecho? Se eu fizer uma regra de 3, então, né, eu sei que o combustível por hora é 9.000 nesse nível, 9.000 libras por hora, né? Então em 9 minutos eu vou gastar quanto de combustível? Fazendo esse cálculo aí, né, eu vou achar um valor de 1.350 libras nesse trecho. Então mais ou menos aí 1.350 libras. Então a gente terminou aqui de resolver a questão de número 7, né? O horário em Londrina é 10h19, que ela vai passar ali sobre Londrina. Tá? E o combustível que ela gastou 1.350, para eu somando aí depois descobrir, né, o combustível total do voo. Então vamos agora resolver a questão número 8. Questão agora, então, número 8, qual o combustível consumido até o bloqueio de Londrina? Então a gente já fez esse cálculo aí até Londrina, né, na nossa planilha de voo. Vamos somar agora todos os combustíveis ali gastos até Londrina e descobrir quanto que a gente gastou. Então a resolução da questão 8 agora fica fácil, ele só está pedindo qual o combustível total consumido até Londrina. Então eu tenho que somar os dois primeiros trechos, né? 2.160 mais 1.350. Então o combustível consumido na subida mais no voo nivelado até Londrina. Então anotem esse valor, combustível total 3.510, que é a resposta aí da oitava questão. Vamos para a nona agora. Questão número 9. A que distância de Londrina atinge o nível de voo 250, né? Sabendo-se que faz o step down, que é aquela troca de nível, com uma razão de 1.000 pés por minuto aí, né? Então ele quer saber, né, qual a distância que ele gasta para trocar esse nível descendo com 1.000 pés por minuto. Vamos fazer então esse trecho de step down aqui na nossa planilha de voo. Então quando chega em Londrina, lembrando do perfil aí lateral, ele inicia a descida para o 250 e atinge a determinada distância de Londrina, né? Ele passa Londrina, inicia a descida para o 250 e aí atinge esse nível. Ele quer saber a que distância isso ocorre, que ele atinge o nível 250. Então a gente cria uma nova linha aqui, e essa linha vai ser o step down, que é a troca de nível, né? O step down do 260 para o 250. Qual a distância que eu vou gastar nessa troca de nível? É o que eu quero encontrar nessa questão, então deixa em branco aqui, né? Eu vou encontrar isso no final do processo. Qual é o rumo magnético desse trecho aqui da rota? Agora ele já passou Londrina, vamos dar uma olhadinha na carta de rota, então, no outro trecho. Então a gente vê aí que o trecho após Londrina, ali, em direção a Pamos, né? Para eu pegar a aerovia final ali, a descida final para Prudente, o rumo magnético é 329, né? O rumo magnético é 329, a DMG continua sendo 18, né? E o vento, se olhar no enunciado, nesse trecho é 320 graus com 30 nós. Então vamos voltar aqui para a planilha. O rumo magnético então é 329 graus, a DMG continua sendo 18 graus oeste. Lembrando, para achar o rumo verdadeiro eu pego a DMG que é 329 e subtraio aí 18, tá? Se eu subtrair aí 18, eu vou achar 311 como rumo verdadeiro, né? 311. A VA que a gente vai colocar aqui na planilha, né? Essa VA tem que ser a VA que a gente achou lá no perfil lateral do voo, né? Que é de troca de nível 260 para 250, que é 360 nós, 360 nós. Então aqui eu coloco 360. O vento vai ser o vento aí de descida, que está lá no enunciado, que se você olhar lá no enunciado da navegação, é 320 graus com 30 nós. Então eu coloco aqui 320 graus com 30 nós, tá? E aí eu sei que o tempo de descida do step down é 1 minuto, porque no enunciado ele fala, né, que eu faço a troca de nível com 1.000 pés por minuto. Como eu desço só 1.000 pés,
e é 1000 pés por minuto minha razão, eu vou gastar só 1 minuto para trocar o nível. Então eu coloco aqui no tempo e fixo 1 minuto. E agora a gente calcula o que falta, né? A gente vai ter que calcular sempre a VS e a Pro. Em toda a linha vocês veem que é isso, né? Eu calculo a VS e a Pro partindo aqui do rumo verdadeiro, da VA e do vento. Então vamos fazer esse cálculo usando a face B. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar aqui a direção do vento no True Index. 320, todos coloquem junto comigo, 320. Depois eu pego o valor da VA, que é 360, e coloco o valor do centro ou o valor próximo a ele, né? Eu vou colocar aqui 350, se eu coloco o valor mais próximo que você achar, ou 360 mesmo. E aí eu marco a velocidade do vento para cima do grumete, 30 nós para cima, né? Eu marco 3 linhas para cima aqui, 1, 2, 3, marco um pontinho. E aí eu vou girar o disco, né? Já marquei o pontinho, eu vou girar o disco até o valor do rumo verdadeiro, parâmetro índex 311. Né? Eu giro um pouquinho aqui para a esquerda, e aí por fim eu ajusto o pontinho que eu marquei na VA 360. E a VS vai ficar lá para baixo, né? Meu valor aqui deu 310, 20, deu 330 mais ou menos, né? Aí vai variar, cada um vai achar um valor diferente. A minha deu aqui mais ou menos 330. Aí, pergunto para vocês, né? Qual que vai ser a prova verdadeira? Ele não pediu nada, mas vamos calcular, já deixar a planilha completa. Se eu olhar aqui, parou 1 grau para a direita apenas. É 1 grau para a direita o pontinho na escala vertical, a Pro é 1 grau maior que o rumo. Então se o rumo verdadeiro é 311, a Pro é 312. E agora já dá para calcular, né, o que ele pediu aí na questão. Aqui distância que eu atinjo aí o nível 250. Então eu faço uma regra de 3. Se minha velocidade é 330 milhas por hora, 330 nós, eu percorro 330 milhas em 60 minutos. 330 milhas em 60 minutos, quantas milhas eu percorro em um só minuto? Você faz uma regra de 3, você vai achar aí aproximadamente 6 milhas, né? Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas a distância ali que ele gasta para mudar de nível é 6 milhas. Então essa é a resposta que você tem que ter. Então essa distância que você achou, 6 milhas, vai ser a resposta aí da questão número 9. A distância, né, que ele gasta para trocar de nível do 260 para o 250, a distância que ele se afasta ali de Londrina no segundo trecho do voo. Faltou somente duas coisas, o ETO e o combustível. O ETO nesse caso é 10h20, porque o trecho anterior eu acabei 10h19, mais 1 minuto de voo nesse, eu tenho 10h20. Então 10h20 eu atinjo o nível 250. Tá? Quanto combustível eu gastei, né, nessa troca de nível? Aí é uma regra de 3 simples, né? O combustível de descida é 6.000 libras por hora, então 6.000 libras em 60 minutos, né? Quanto que eu vou gastar em 1 minuto? Né? Se eu fizer essa regra de 3 eu descubro que só 100 libras. Né? Então 6.000 libras em 60 minutos, em 1 minuto eu gasto apenas 100 libras, então eu coloco aqui já, nessa descida eu gasto 100 libras. Então essa foi a resolução aí da questão número 9. Questão número 10, qual o ETO em PAMOS, né? Posição PAMOS, sabendo-se que voa nivelado no 250 até essa posição. Então eu troquei de nível, a gente já descobriu lá a distância que eu gastei, né, para trocar de nível, e voei nivelado até PAMOS. Ele quer saber qual horário ali, o ETO que eu passo sobre PAMOS. Vamos calcular então na planilha. Vamos iniciar então a resolução aí da nossa questão número 10. Ele pede qual horário estimado na posição PAMOS, né? Aquela posição ali que eu vou voar nivelado até chegar nela no nível 250. Então o trecho agora vai ser o FL, né? Vai ser do FL aí 250, quando eu atingo esse nível, né? Até a posição PAMOS, um voo em cruzeiro no nível 250. A distância agora, para saber a distância, né, que eu vou voar até PAMOS, eu pego a distância total até PAMOS e subtraio o que eu já voei durante a troca de nível ali de Londrina, né, até o nível 250. Então eu pego a distância de Londrina até PAMOS e subtraio aí as 6 milhas que eu gastei trocando de nível. O que sobrar é o que eu vou voar nivelado até PAMOS. Vamos dar uma olhadinha então na carta de rota de novo. Então observando aqui a carta de rota, a gente vê que tem 46 milhas ali entre Londrina e PAMOS. Então como a gente gastou 6 no step down, sobraram 40 milhas. Então vamos voltar aqui para a lousa, 40 milhas. É a distância que faltou voar até chegar em PAMOS. O rumo magnético é o mesmo, eu estou na mesma direção, então eu continuo voando aí no rumo 329, que é o rumo da aerovia. É da direção que eu comecei a voar depois de Londrina. A DMG continua sendo 18 graus, oeste, até o fim da navegação ela vai ser 18, agora, né? Então se eu subtrair aqui 329 menos 18, eu vou chegar em 311 de novo, mesmo valor. Agora o que vai mudar? A VA vai mudar? Vai mudar, porque eu estava em descida, agora eu estou nivelado, vai ser outra velocidade aerodinâmica, aquela que a gente calculou lá no perfil lateral. Se vocês derem uma olhada lá no perfil lateral, vocês vão ver que a velocidade nesse nível aqui, 250, é 475 nós, né? 475 nós. Qual que é o vento, então, né, que eu vou utilizar aqui para efetuar esse trecho da navegação? É o vento de cruzeiro no nível de voo aí, 250.
Vamos dar uma olhadinha lá no enunciado. Então, olhando no enunciado, vocês conseguem achar que o vento nesse nível é 230 graus com 20 nós. Né? Então, eu coloco aqui 230 graus com 20 nós. Tá? O tempo de voo nesse trecho eu não sei, mas para achar o tempo de voo eu preciso achar antes a velocidade. Né? Então, vamos fazer aquele cálculo da face B que a gente faz em toda a linha, sempre igual. Né? Vamos pegar o computador de voo. Então, eu vou usar aqui o computador de voo com a face B, né? A face B do computador de voo. E é sempre o mesmo procedimento que eu utilizo para calcular a IAVS e a proa. Primeira coisa, eu vou colocar a direção do vento aqui no True Index, todos coloquem junto comigo, 230. Aí no Grumê eu vou colocar um valor na VA, o próximo da VA, 475, pode ser 450, um valor próximo para facilitar aí a marcação da velocidade do vento. E aí eu vou marcar a velocidade do vento, que são 20 nós, para cima do Grumê, para cima do centro aqui eu vou marcar 20 nós, faço um pontinho. E aí eu vou girar o disco até, né, o valor do rumo verdadeiro 311 parar no True Index 311. E agora o pontinho vai parar à esquerda aqui, eu vou ajustar o pontinho em 475, que é a minha VA. E aí no centro eu vou ter 470, que é a minha VS. Né? Então, nesse trecho aqui a minha VS é 470. Né? É um vento aí de proa, porque a minha VS está diminuindo em relação à VA. E o pontinho parou aí no meu computador 3 casinhas para a esquerda, ali vertical, 3 graus para a esquerda do centro. Então isso quer dizer que minha proa verdadeira é 3 graus menor que meu rumo verdadeiro. Se meu rumo verdadeiro é 311, então minha proa verdadeira aí vai ser 308. Né? Então 308. Agora a gente já pode calcular o tempo de voo nesse trecho, achar o ETO, que é o que a pergunta quer, e já de quebra achar o combustível aqui gasto nesse trecho. Então como é que a gente acha aí o tempo gasto nesse trecho? A gente sabe que a velocidade da aeronave é 470 milhas por hora, né? Então ela percorre 470 milhas em 1 hora. Em quanto tempo ela vai percorrer aqui 40 milhas? Então eu faço uma regra de 3, né? 470 em 60 minutos, 40 em X minutos. E aí eu acho, fazendo a conta aqui, que eu gastei 5 minutos nesse trecho, né? 5 minutos de voo. Então 5 minutos, qual que vai ser meu ETO em Pamos, né? Se eu gastei 5 minutos e o trecho anterior eu terminei às 10h20, eu termino esse trecho às 10h25. Então, 1025. E por fim agora, eu vou calcular o combustível gasto nesse trecho, usando uma regra de 3 também. Agora, como eu estou no nível 250, o consumo horário de combustível nesse nível é de 10 mil libras por hora, 10 mil libras em 60 minutos. Se eu gasto 10 mil libras em 60 minutos, e eu vou em só 5 minutos nesse nível, eu faço uma regra de 3 aí, 10 mil com 60, X com 5. 12 vezes menos, né? Então, quanto que eu acho aí? Fazendo as continhas, olhando aí na calculadora, eu vou achar um valor próximo aí, né, fazendo com a calculadora, de 830 libras, né, 830 libras. Então, coloco aqui 830 libras. Então, terminamos aí de resolver essa questão. O ETO em Pamos vai ser 10,25. Questão número 11. Em Pamos, inicia a descida de maneira a atingir Presidente Prudente, que é o auxílio rádio lá que baliza o procedimento, na altitude de início do procedimento, que a gente já viu que é 4.000 lá no perfil lateral. Né? Qual a razão de descida empregará aproximadamente para que isso ocorra? Então o que ele está falando aqui na questão? Ele está forçando que o nosso TOD esteja em Pamos, em ponto de início de descida. Então agora a gente tem que achar o tempo que eu gasto descendo ali de Pamos até Presidente Prudente para achar a razão de descida que eu devo empregar. Né? Vamos fazer esse trecho agora da navegação, que é o último, né? Essa linha, a última linha aí de cálculo. Então pessoal, vamos resolver agora a questão 11 e fazer aqui a última linha da nossa planilha, né? Que é a linha da descida final ali do TOD, né, até Presidente Prudente. Então o que ele falou no enunciado da questão? Que ele força a aeronave a descer em Pamos, né, para Prudente. Então a aeronave vai percorrer toda a distância da carta ali de Pamos até Prudente. E ele quer saber qual a razão de descida a aeronave tem que empregar, né, para descer ali, sair de Pamos e chegar em Prudente na altitude de início do procedimento, que é 4.000 pés. Então vamos fazer esses cálculos, vamos criar uma linha então agora. Né? Próxima linha aqui vai ser de Pamos, que vai ser meu TOD, né, onde eu inicio a descida, até Presidente Prudente, Serra Bravo, Delta November. A distância aqui que eu vou percorrer de Pamos até Presidente Prudente, vamos dar uma olhadinha na carta de rota. Então a gente vê aí que na carta de rota, né, de Pamos até Mópica tem 5 milhas, de Mópica até Nítiga tem 13, e de Nítiga aí até Presidente Prudente tem 25. Isso tudo dá 43 milhas. Então, a distância, voltando aqui para a planilha, a distância total aqui é 43 milhas. O rumo magnético agora vai ser o rumo magnético daquela aerovia que a gente vai voar de Pamos até Presidente Prudente, é o rumo 042. A declinação magnética que eu vou empregar nesse trecho é 18 graus oeste, que é o que o enunciado pede.
O rumo verdadeiro, então, se eu pegar aqui 42, subtrair aí 18, eu vou achar 24. Né? Esse vai ser o rumo verdadeiro. A velocidade aerodinâmica no trecho de descida, no trecho final, a gente fez lá no planejamento, né, descida final. O valor, então, da VA que a gente vai utilizar aqui na planilha vai ser a VA que a gente calculou lá no perfil de voo lateral. É a VA no último trecho lá que eu desço, que é 300 nós, né? 300 nós, 300. O vento que a gente vai utilizar em descida é o mesmo vento do step down, que é uma descida também, 320 graus com 30 nós, né? Os ventos em descida são esses aqui, né? 320 com 30. O que a gente sabe mais, né? Mais nada. Então a gente tem que achar agora a VS e a proa. Com isso a gente consegue achar o tempo que a aeronave vai gastar para descer, e com o tempo que ela gasta para descer a gente consegue calcular aí a razão de descida. Então vamos fazer esse cálculo então na face B, cálculo de VS e de proa. Então para fazer o cálculo de VS e de proa, primeira coisa eu vou colocar aqui a direção do vento no True Index, 320 graus, então todos aí coloquem 320 graus. Depois eu coloco no Grumê, no centro do computador, a VA, que pode ser 300 aqui, VA, 300. Aí eu vou marcar a velocidade do vento para cima do Grumê, 30 nós, 3 linhas para cima, 1, 2, 3, marco um pontinho. Vou girar o disco até o True Index parar no rumo verdadeiro, que é 24, né? Então vou girar aqui até 24. E vou acertar o pontinho na VA, com isso eu já acho a VS, né? Se eu acertar o pontinho então que eu marquei em 300, descendo a régua, né? Vocês vão observar aí que a VS dá aproximadamente 285, né? Então essa vai ser minha VS, 285. Então eu sei que nesse trecho o vento é de proa, está atrapalhando a aeronave, porque a VA sem vento é 300 e a VS com vento é 285, diminuiu. Tá? Como é que eu acho a proa verdadeira, né, se eu quiser completar a tabela? O meu pontinho parou 5 graus para a esquerda aqui na escala vertical, então a proa é 5 graus menor que o rumo. Se o rumo é 24, a proa então 5 graus menor vai ser 19, né, a proa verdadeira. Vamos achar agora o tempo que a aeronave gasta para descer, com esse tempo a gente já consegue tirar aí, a razão de descida. Tá, então como é que a gente faz? Faz uma regra de 3, né? Eu sei que a aeronave percorre 285 milhas por hora, essa é a VS dela, 285 milhas em 60 minutos. Em quanto tempo ela vai percorrer as 43 milhas do trecho final? Né? Então eu faço uma regra de 3 simples, se eu fizer essa regra de 3 eu vou achar aí um tempo de 9 minutos. Então 9 minutos aqui, o meu ETO se eu somar 9 minutos vai ser 10h34, o horário que eu chego lá em Presidente Prudente, na altitude nesse procedimento. Falta achar agora duas coisas, combustível e a razão de descida, que já responde a questão. Então o consumo horário da minha descida é de 6.000 libras por hora, né? Então a aeronave gasta aí 6.000 libras em 60 minutos. Quantos que ela vai gastar em 9 minutos? Né? Então 6.000 em 60, em 9 minutos ela vai gastar 900 libras. Então o combustível gasto neste último trecho aqui vai ser de 900 libras, né? 900. Agora faltou a pergunta da questão. Qual a razão de descida da aeronave? Tenho que fazer uma outra regra de 3. Se eu olhar lá no perfil lateral, eu vou ver que na descida final a aeronave desce 21.000 pés. Quanto tempo ela tem para fazer isso? Os 9 minutos do trecho. Então ela tem 9 minutos para descer 21.000 pés. Quanto que ela desce por minuto então, que é a razão de descida? Se ela tem que descer 21.000 pés em 9 minutos, quantos pés ela desce a cada minuto? Então se eu fizer essa regra de 3, aí eu vou achar uma razão de descida aproximada aí de 2.300 pés por minuto. Então essa vai ser a resposta da questão, né? 2.300 pés por minuto é a razão de descida da aeronave. Né? Se você achar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, lembra que a razão de descida a gente sempre dá uma arredondadinha. Então aproximadamente aí 2.300 pés por minuto. Você vai aí na alternativa da prova, que estiver mais próximo, né? Se for uma prova da ANAC, mais próximo do que você achou. Questão número 12, qual o combustível remanescente ao atingir a altitude nesse procedimento? Então o que é remanescente? É o quanto sobrou no tanque. A gente viu lá nos dados de navegação que a aeronave decolou com 80.000 libras no tanque. Então eu vou somar todo o combustível gasto até aqui, até a altitude nesse procedimento, e retirar esse valor do valor total para descobrir quanto sobrou no tanque da aeronave. Vamos fazer isso então, vamos somar tudo. Então vamos resolver a questão 12 agora, que ele pergunta qual o combustível remanescente na aeronave quando ele atinge a altitude nesse procedimento, lá no final da navegação, lá em Presidente Prudente. Então a primeira coisa eu vou ter que somar todos os combustíveis que eu empreguei, que eu gastei no voo, e subtrair do total que tem no tanque. Então se eu somar todos os combustíveis aqui, gastos em cada etapa do voo, 2.160, 1.350, mais 100, mais 830, mais 900, eu vou ter um total gasto aí, se você fizer a conta, de 5.340. Então se você observar lá no enunciado, ele fala que o abastecimento total da aeronave é de 8.000 libras. Então quanto que sobrou no tanque? 8.000 libras, que era o total que tinha, menos o que foi gasto, que é 5.340.
Se eu fizer essa continha, eu vou ter o combustível remanescente, que é o que sobrou no tanque, de 2.660 libras. Então essa é a resposta aí. Tá? Na prova da ANAC nem sempre vai cravar a resposta, vai chegar um valor próximo, você vai no mais próximo que você achar. Então 2.660 libras é o combustível aí que sobrou no meu tanque quando eu cheguei lá na altitude nesse procedimento. Por fim, a questão número 13, que faltou pra gente aí. Qual o número e o tipo de entrada em espera que irá executar para cumprir aí a C-Delta 1? Então a gente vai lembrar lá de regulamentos, tem 3 setores de espera. Vamos ver no rumo que a aeronave está chegando, com a espera publicada ali em Presidente Prudente, por qual setor que ela entra. Né? Se é 1, 2 ou 3, entrada aí paralela, deslocada ou direta. Vamos resolver então. Vamos então resolver a última questão que a gente precisa resolver, 13ª, que ele pergunta qual é, né, o setor de entrada em espera que a aeronave efetua aí para se adequar à espera do procedimento Delta 1 lá em Presidente Prudente. Então a gente tem que a perna de aproximação desse procedimento é 310 graus, aqui está o VOR, então a espera do tipo padrão, curvas à direita. Tenho a perna de afastamento de 130 graus. Como é que eu construo aí então os 3 setores de espera? O primeiro setor de espera, né, é o setor 1, que a gente chama de entrada paralela, o segundo é deslocado, o 2 e a 3 é direta. Então como é que a gente acha esses 3 setores aí na espera? Primeira coisa que eu tenho que fazer é prolongar aqui a perna de aproximação para o outro lado e achar o rumo de regresso. Né? Então se o rumo nesse sentido é 310, no sentido oposto, 180 graus a menos é 130. Então eu já tenho 2 rumos aqui de entrada. Se eu pegar e passar uma reta por cima do auxílio, formando um ângulo de 70 graus com essa projeção da perna de aproximação, eu acho aqui, né, o rumo de aproximação 70 graus a menos que o 130. Tá? Então esse setor pequenininho aqui é o setor 2, entrada deslocada. Se eu pegar então os 110 graus que deram para esse lado aqui, para o outro lado, para dentro da espera, eu acho aqui uma outra reta, né? Que é a reta de entrada que limita o setor 1, entre o 130 e o 240. Né? São 110 graus a mais que 130, então quem entra por aqui vem no rumo 240. E esse setor aqui é conhecido como setor 1, entrada aí paralela. E quem entrar nessa meia-lua aqui no setor 3, né, por esse outro setor aqui, nessa meia volta toda aqui, 180 graus, está entrando aqui no setor 3, entrada direta, né, entre o rumo 60 e o rumo 240. Quando a aeronave chega ali para Presidente Prudente pela aerovia, a gente vê que o rumo magnético é 42. Então a gente tem que saber onde que está compreendido esse rumo 42, por onde que ela vai entrar, se é no setor 1, 2 ou 3. Rumo 42, se a gente observar aqui, ó, o rumo decresce no sentido anti-horário. Então se o 60 está aqui está o 130, está decrescendo assim, ó, 130, 120, 110, até o 60. Então o 42 está um pouquinho mais para cá, ó. Aqui está o rumo 42. E a aeronave chega nesse rumo para bloquear o auxílio. Então, ela faz a entrada aí direta, porque ela entra pelo setor 3, a entrada que a aeronave efetua, a entrada direta. Então, essa foi aí a resolução da última questão da nossa navegação, encerrando assim a terceira parte do vídeo, né, com a resolução completa aí de uma navegação no padrão da ANAC, que vocês vão fazer lá na banca de PC, de DOV. Tá? Então, estudem bastante, assistam os 3 vídeos com cuidado, né? Estudem bastante mesmo, façam os cálculos, repitam os cálculos que a gente fez aqui no vídeo. Bons estudos aí, boa sorte.